A gente iniciou uma série no último domingo, uma série desafiadora para o coração. A gente não se concentrou ao longo desses anos todos, nunca a gente se deteve a pensar exclusivamente nesse tema, mas entendemos que Deus assim nos provocou a isso. Então, eu quero te convidar a mais uma vez, atentamente, perceber a seriedade desse assunto. Eu imagino que em algum momento da sua vida você já se preocupou com aquilo que pode ameaçar a sua vida, com aquilo que pode derrubar a sua vida, com aquilo que pode te destruir sua família, com aquilo que pode fazer o maior estrago na sua existência. E talvez você não saiba exatamente qual é o maior estrago que pode acontecer na sua história. E eu vou te dizer, o maior estrago da história humana é a gente se distanciar de Deus. Você é bem possível que não considere isso com a intensidade dessa realidade. Eu não sei se em algum momento você já considerou que ficar longe de Deus é a pior desgraça da sua vida, que pode ser a pior desgraça da minha vida e da sua vida. A gente pensa assim porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo ok. André, isso não tem chance de acontecer. Isso não é possível. As Escrituras dizem assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, não é a sua, não é a minha. Para poderem ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a sua luta, a minha luta, a nossa luta, não é contra o sangue e carne, não é contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, a leitura é assim, diante desse quadro, dessa luta terrível, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. E a gente falou sobre isso aqui, domingo passado. Cinjam-se com a verdade. Coloque o cinto da verdade. Uma vida mentirosa é porta aberta para ação maligna. E hoje a gente vai se concentrar nesse aspecto aqui, vestindo a couraça da justiça. Você ora mais uma vez comigo? Deus bendito, tua palavra está diante de nós. E ela descortina para a gente um mundo que a gente gostaria de não ver, e é bem possível que a gente gostaria até que ele não existisse, Senhor. Nós não temos ideias e as nossas imaginações são férteis em considerar que esse mundo espiritual, ora a gente pensa excessivamente nele, ora a gente ignora ele. É um mundo tenebroso. E a gente precisa que o Senhor nos dê clareza na tua palavra, para que a gente aprenda quais são os recursos que o Senhor nos oferece para vencer essa tremenda guerra, esse conflito sem limite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em uma batalha sem limites e diante de um adversário que te odeia, mas te odeia com muita força, e ele não possui qualquer escrúpulo, não tem. É essencial que você tenha o coração, o seu peito protegido. E a gente sabe qual é a fatalidade de um golpe nessa região aqui. Por isso, nada melhor do que a gente vestir uma couraça para nos auxiliar nessa defesa contra uma fúria sem limite. E o que é a couraça da justiça, gente? A couraça da justiça nada mais é do que um recurso de Deus para a nossa proteção. Pois bem, é um recurso de Deus para proteção.
Mas quando a gente fala de justiça, e a gente fica pensando assim, mas que justiça que é esta que protege? Uma justiça que protege? Como assim? Eu primeiro queria dizer que essa justiça aqui não tem relação com tribunal algum. Às vezes a gente, só de pensar nessa questão de justiça, a gente é levado a pensar nas ideias de um tribunal, pensar em advogado, em decisões judiciais, mas não é isso. O que é então, André? Que justiça é essa que nos protege? Eu vou te mostrar um texto que ajuda a gente a perceber que justiça é essa. Os ímpios, quem são os ímpios? As pessoas que praticam impiedade, que praticam injustiça. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido, é corajoso como leão. Esse versículo, ele é aquela ideia, você já deve ter ouvido. Quem não deve, não teme. Aquela ideia assim, ó, quem não tem dívida, tem coragem. Quem não tem nada, quem não deve nada, quem não fez nada de errado, não está preocupado com a polícia, com a justiça, com o que alguém pode acusar. Está tranquilo, tem paz. A história conta para gente de um líder chamado Nelson Mandela. Você já deve ter ouvido falar dele. Nelson Mandela foi um defensor dos direitos humanos e ele lutou contra uma situação de tremenda injustiça na África do Sul, o regime chamado Apartheid. E o que era esse regime? Era um sistema de segregação racial que durou décadas e décadas. O Nelson Mandela, por causa dessa luta contra esse sistema corrupto, terrível, desumano, onde havia leis que proibiam que os negros se misturassem com os brancos lá na África do Sul. Por causa dessa batalha política e social dele, ele ficou preso por 27 anos. 27 anos. E Nelson Mandela tinha a seguinte frase. Ele disse assim, ó, eu acredito na justiça e na liberdade para todos. Você não pode ter um sem o outro. Por causa dessa confiança dele, e porque ele sabia que o fato de ser negro não era crime algum, ele teve muita coragem de se opor a um sistema jurídico, social e político extremamente corrupto e passou a vida dele com muita coragem, enfrentando todo tipo de dificuldade. Por quê? Porque quando se tem justiça, tem coragem. Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Do que a gente está falando aqui hoje, não se trata de uma luta que relaciona-se com uma batalha social, um conflito onde a gente está defendendo a justiça num mundo injusto, não. A gente está falando de um enfrentamento espiritual. E daí a gente se pergunta, quem é o maligno? O que ele faz? O que esse ser maligno faz? A gente tem algumas pistas que a gente apontou na semana passada. Se você não teve chance de ouvir, a gente tem o link no YouTube. Se você quer acessar, fala com o Rodrigo, fala com a Rafinha, fala com qualquer pessoa da igreja que tem o link no grupo da igreja. E olha o que diz respeito a esse maligno. João tinha visto uma profecia, ele tinha visto um cenário futuro da queda do maligno, mas olha o que esse maligno faz. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, quem? O acusador de nossos irmãos. O mesmo que faz o quê? Que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Uma das coisas que Satanás faz, e que as escrituras não contam para a gente, é que ele acusa. E você já vai perceber o quanto isso é problemático para a vida. Por que é problemático para a vida isso? Sabe por quê? Porque ele faz isso com você muitas vezes. Os demônios fazem isso com a gente muitas vezes. Como que isso acontece? Eu vou dizer para você. Alguma vez você já ouviu isso aqui, ó. O que adianta você ir na igreja?
e viver desse jeito que você vive. Você já deve ter ouvido, ou algum pensamento veio assim na sua cabeça. Se você não ouviu isso, você ouviu assim, ó. Deus não vai te atender. Deus não vai te ouvir. Olha quantas coisas você fez de erradas essa semana. Você acha que agora você fecha os olhinhos, põe essa roupinha e agora Deus vai fazer de conta e fazer vista grossa para os seus erros? Não vai para a igreja, não. Não vai para a igreja, não está adiantando nada. Você não percebeu que parece até que você começou a ir para a igreja e as coisas pioraram? Acusador. Sabe o que o acusador faz e joga na sua mente? Ele fala assim, ó. Você não pode receber o amor de Deus. Você é maldoso. Você é maldosa. Olha quantas coisas erradas você fez. Você acha que você merece o amor de Deus? Você não merece o amor de Deus. Gente, as Escrituras falam que Ele é o acusador. E quando esses pensamentos vêm na sua mente, nada mais é do que Ele te acusando. Agora deixa eu te contar. Obrigado, Rodrigo. Sabe qual é a parte terrível dessas acusações? Que uma parte razoável dela é muito verdadeira. E você sabe que é verdade. Quais partes? Essa parte aqui, ó. Quanta coisa errada você fez durante a semana. É bem possível que você fale assim, é verdade. Quantos pensamentos impuros você tem? É verdade. Qual a sua tendência de pensar o mal das pessoas? Sabe? Pensar que elas não fazem o que fazem pelo bem? Sabe assim? É verdade que vocês não pensaram isso do Rodrigo. Ah, mas é um exibido mesmo, quer ser o bonzinho, por isso leva um copinho de água para o pastor. É um puxa-saco. Vocês nunca pensaram isso dele. E nem de ninguém. A gente sempre pensa o bem das pessoas. A gente pensa que elas querem o bem. Elas sorriem o bem. A gente nunca julga elas como falsa, como mentirosa, como egoístas. A gente sempre pensa... Não é verdade? Agora, sendo que tudo isso é verdade a nosso respeito, que nós pensamos o mal das pessoas, que nós fazemos coisas erradas, que nós aprontamos, que nós erramos ontem, se bobear hoje, se bobear até agora há pouco. Como que a gente tem condições de ficar diante de Deus? Qual é a possibilidade? Que justiça que é essa, André? Como a gente pode colocar uma couraça de justiça, sendo que a nossa couraça do dia a dia é uma couraça de mentira, é uma couraça de maldade, é uma couraça cheia de podridão? Ela vai ser estraçalhada. Eu vou contar uma coisa para você. Sabe que as Escrituras falam sobre Jesus? Que nunca houve uma palavra errada em Jesus. Jesus nunca colocou uma palavra de forma equivocada. Jesus nunca teve um desejo impuro em seu coração. Jesus nunca tratou as pessoas por interesse. Ele não fazia assim, olha, você tem bastante para me oferecer, eu te trato bem. Você é bem pobrezinho, eu te trato mal. Não, ele tratou todo mundo com muito amor. Ele recepcionou as crianças. Ele fez tudo puro. Ele nunca acusou alguém indevidamente. Ele nunca teve um gesto de roubo, de malícia, de maldade, de imperfeição. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi acusado injustamente. E enquanto acusado, sabe o que ele fez? Ficou quieto. Sequer se defendeu. Sequer pronunciou maldição. Olha, deixa eu dizer, tamanha perfeição e retidão de Jesus. Enquanto ele estava na cruz, e as pessoas diziam para ele assim, você não é o Messias, desce daí. Sabe o que ele fez? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu te contar, quem tem a verdadeira couraça de justiça, quem tem totalmente uma proteção de justiça, é o Senhor Jesus. Agora, por que eu estou dizendo, se você está me acompanhando, eu primeiro disse que nós não temos couraça de justiça, e agora disse que Jesus Cristo tem couraça de justiça. E por que eu estou dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso?
Eu estou dizendo isso justamente por causa disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não é o ministério da acusação. O trabalho do Evangelho não é o ministério da acusação. Não é o ministério da reprovação. É o ministério da reconciliação. E o que isso representa? Olha aqui. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Fazendo o quê? Presta atenção. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Agora entenda o que aconteceu na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que tinha a couraça da justiça, aquele que era perfeito, aquele que não tinha nenhuma condenação, Deus coloca ele na cruz, e não era com uma cruz bonitinha assim, tá? Deus expõe ele à vergonha, para quê? Para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber, quando as Escrituras estão falando para mim e para você, se revestir da couraça da justiça, não é para você num primeiro momento falar assim, ó, eu vou ser justo. Não. O que você tem que fazer é o seguinte, eu vou vestir a couraça de Jesus. Eu vou tomar essa couraça e essa armadura de Jesus e colocar sobre o meu peito. Porque uma coisa que o maligno não quer deixar você acreditar, mas Deus quer fazer você acreditar com base na palavra é o seguinte, olha. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi colocada em você. E eu sei que é um negócio tremendo para a nossa mente. Porque o que eu estou dizendo para você é que você é um criminoso e uma criminosa. Diante de Deus é assim, por pior que seja, feio a situação. Mas Deus pega o seu filho, transforma ele num criminoso, coloca ele para receber o nosso castigo. Sabe para quê? Para que eu e você possamos ser as pessoas absolvidas por Deus. Agora, diante disso, como que a gente vai para a nossa batalha e fala assim, e quando o diabo vem te acusar, você fica aí fazendo essa posezinha, essa carinha de gente certinha aí. Eu sei o que você tem aprontado, eu sei o que você tem vivido. As pessoas na igreja não sabem, mas eu sei. Nem vá para a igreja, seu hipócrita, sua falsa. Aí vem esse pensamento, você fala assim, Deus, eu não tenho justiça para ir para a tua presença. E qualquer acusação contra mim é muito real em um aspecto. Eu tenho vivido uma vida que não é tão honrosa assim, Senhor. Mas a tua palavra diz, o Senhor diz, que o Senhor Jesus foi feito pecado, para que nele eu fosse feito justiça do Senhor. E eu sei que o Senhor me vestiu com vestes de justiça. E por isso, Satanás, quem está indo para a igreja agora, não é apenas o André, mas o André é revestido da justiça de Jesus. Irmão querido, irmã querida, filho de Deus, crente em Jesus, ele não quer que você confie nisso. O maligno quer desfazer essa noção da sua cabeça. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele lembra você das suas falhas, ele consegue te enfraquecer. Sabe por quê? Lembra daquele texto? O ímpio foge. O justo tem coragem. E a coragem do justo aqui não é uma coragem hipócrita, de falar assim, não, eu sei, a minha vida é correta. Não. É a coragem de quem está vestido com as vestes de Cristo, e por isso eu posso olhar para qualquer pessoa na rua e falar assim, olha, deixa eu dar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te ama. Mas eu sei em muitos momentos que a gente está querendo fazer isso, o maligno joga na nossa mente. Você não é capaz. Você não é perfeito.
você não tem condições de fazer essas coisas. Você nem devia estar indo para a igreja. Quem é você para ir para a igreja? Aí você lembra assim, eu estou vestido com as vestes de Cristo. Você não tem noção no dia a dia, à medida que você experimenta isso aqui, como muda a sua postura de chegar na presença de Deus. Como muda a sua postura de chegar aqui nessa igreja. Como muda a sua postura de ir para o mundo vestido com a couraça de Jesus e não com a sua. Tá, essa é uma parte da história. Mas tem a outra parte. Qual é a outra parte, André? Uma parte é que a couraça de Jesus já foi colocada em você. Agora, a pergunta é a seguinte. Se a gente está vestido de um mérito, de uma justiça, que nos faz encarar qualquer acusação na força de um leão, porque deixa eu dizer uma coisa para você, quando você começa a acessar essas verdades, você vai descobrir assim, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos diante do Pai um advogado. Ele é propiciação por nossas injustiças. Por isso a gente confessa os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. E aí você tem paz de chegar na presença de Deus e falar assim, eu serei ouvido. Deus me atenderá. Deus me abençoará. Por que eu tenho essa convicção? E eu queria que você tivesse essa convicção. Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Porque Deus o fez em justiça e pecado para que nós nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você precisa deixar essa verdade entrar e explodir no seu coração. Esse é um ponto da história. E qual é o outro ponto? O outro ponto é o seguinte, se a gente tem essa força de como leão enfrentar qualquer acusação, que tipo de vida depois a gente vai levar? Sabe aquela coisa assim, eu cometi um crime. E ele assumiu a minha culpa. É exatamente essa a história da salvação. Eu cometi o crime, você cometeu o crime, e ele assumiu a nossa culpa. E isso foi dolorido para ele. E isso foi terrível para ele. E isso foi preço de sangue. E isso foi preço de morte. Foi um alto preço. A pergunta é, como a gente vive agora a vida que a gente tem que viver? Que tipo de vida que a gente deve viver? Na própria carta aos Efésios que a gente leu no capítulo 5, tem a resposta de como a gente deve viver. Portanto, agora que a gente recebeu uma justiça que não é nossa, é isso aqui, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como Cristo também amou e se entregou por nós. Olha aqui, o apelo, ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A nossa vida agora tem que ser uma vida em amor, porque não há melhor jeito do que viver em justiça do que viver em amor. Agora, olha a aplicação muito prática disso. Eu poderia passear por inúmeros textos que falassem sobre injustiça, mas eu quero destacar esse aqui porque é da própria carta. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza nem sejam sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Aqui está falando de como a gente vai lidar com os nossos corpos, que tipo de pureza tem pessoas que foram consideradas justas por um preço alto que alguém que amou-nos demais pagou no nosso lugar. Olha que tipo de vida que a gente tem que viver. Você pensa que é uma coisa só de como nós devemos conduzir o nosso corpo? Até nossa linguagem importa para Deus. Ele diz assim, não usem linguagem grosseira, tolas, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gente, o que está sendo dito é o seguinte, ele ofereceu uma grande justiça, uma couraça de justiça para mim e para você. É para a gente vestir essa couraça de justiça e levar isso a sério. Porque se a gente ouve tudo isso aí e fala assim, isso não é sério, não dá para dizer que eu acredito mesmo em Cristo se obstinadamente
eu vivo uma vida de injustiça, como se ele não tivesse morrido por mim. Não dá para dizer assim, olha, eu me arrependi dos meus roubos. Eu me arrependi das minhas mentiras. Eu me arrependi das minhas impurezas. E eu falo assim, e eu sei que agora ele me perdoou e ele me vestiu com justiça. E daí eu falo assim, ele me vestiu com justiça, mas o meu dia a dia é corrupto, é mentiroso, é impuro, é imoral, é desonesto, é maldoso. Eu não fui vestido de justiça. E o que o texto está dizendo é que quem vive assim não tem herança no reino de Deus. Olha, gente, qual é a maior estratégia de Satanás? Te levar para longe de Deus. E sabe como ele faz isso? Te levando para a incredulidade e te levando para uma vida de pecado. A atmosfera onde Satanás vibra é a sua vida constantemente mergulhada no pecado sem arrependimento. Esse é um ambiente fantástico. De verdade. Às vezes as pessoas acham que Satanás faz as pessoas apenas sofrer. Não, ele faz as pessoas sofrer. Mas essa não é a coisa que ele tem mais interesse. A coisa que ele tem mais interesse é te ver longe de Deus. E o que te deixa longe de Deus é incredulidade e pecado. Por isso, Jesus nos veste primeiro com couraça da justiça para a gente se sentir bem diante de Deus e saber que os nossos erros foram pagos e que a gente tem condições de estar diante de Deus sem sentir devedor. Mas à medida de que isso é verdade para o coração e que você crê nisso, você não consegue dizer assim, ó, ele pagou o preço alto do meu pecado, eu creio nisso. E quando você crê nisso, você não consegue mais pecar em paz. Essa seria uma definição absurda de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus não peca em paz. Um discípulo de Jesus não vive na maldade em paz. Ele vive constante. Ele não é perfeito, tá? Então Satanás vai dizer, você não é perfeito, não sou mesmo. Perfeito é o meu Senhor Jesus. Estou vestido com o couraça da justiça. E vivo em arrependimento todos os dias. E o meu maior desejo, viver em santidade para o meu Deus. Glorificar o meu Deus com os meus atos, as minhas palavras, as minhas ações. Falhei, é verdade. Agora estou de joelho, pedindo ao advogado, o meu Senhor Jesus, que me perdoe e me purifique, porque eu vou levantar e vou viver justamente diante de Deus, porque a cada momento que eu peço perdão e confio na obra de Cristo, Deus me declara justo diante dele e eu posso prosseguir em santidade, em transformação e mudança. Gente, é terrível a caminhada de muita gente. Eu vou dizer uma coisa para você, Nelson Mandela disse assim, eu acredito na justiça e na liberdade. E ele lutou pelo fim do apartheid. Jesus Cristo é a própria justiça e a própria liberdade. E quem crê nele tem reconciliação com Deus e com o próximo. E só crendo nele e vestindo a sua couraça de justiça, a gente tem condições de vencer o maligno. A batalha é certa, real. E eu vou dizer 3 coisas importantes para você. O diabo vai continuar te acusando. Isso não para, não cessa. Só vai cessar quando a gente for morar com Deus ou quando Deus vir julgar todas as coisas, encerrar e lançar Satanás no mar de enxofre e fogo, o próprio inferno. Então o diabo não está no inferno, tá? As escrituras dão conta que ele ainda não foi jogado lá. Ele vai continuar te acusando. E o que você faz? Confie que Cristo é a sua justiça. E é por isso que você precisa ter fé. O justo vive da fé. Você precisa crer no seu Salvador. Você precisa crer no seu protetor. Agora, por último, as escrituras dizem assim, ó, que a gente tem que morrer para o pecado. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que rasgar as suas alianças pecaminosas. Do que você está falando exatamente, André? Eu estou falando de práticas pecaminosas. Uma coisa, gente, é essa semana você não se aguentou e acabou falando mal
da sua irmã, do seu irmão. Talvez você não se lembre, mas isso é pecado, falar mal dos outros, de quem quer que seja. Aí você não podia fazer isso. Meu Deus, me perdoa, me ajuda. Uma coisa é isso ter sido um acidente, um tropeço. Outra coisa é isso ser um estilo de vida, onde você é aquela pessoa que o tempo inteiro, as suas conversas, de 10 conversas, 8 é falar mal de alguém. Quem sabe a história seja de mentira. De cada 10 conversas, em 8 conversas você conta uma mentira. Quem sabe a situação seja de transações comerciais. Quando você se vê numa oportunidade de fazer uma transação comercial que não seja muito honesta, e você percebe um ganho, você faz e se apropria do que é dos outros. Não paga o que se deve. Não tem lisura, não tem honestidade. E isso é um comportamento repetitivo. Quem sabe o seu problema seja de impureza. De impureza acessando conteúdos frequentemente de que você não deveria acessar. Quem sabe o seu problema seja de não perdoar. De o tempo inteiro listar qual o erro das pessoas contra você e ficar fazendo eles voltarem e pensarem em vingança, em pensar em punição, em pensar em como essa pessoa deveria ser castigada por tudo que ela faz para você. E isso é uma vida mergulhada em pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa se arrepender. Deus quer sim te vestir de justiça, mas ao vestir você de justiça, Ele está te chamando a uma vida de mudança, onde você tem que confessar todas as suas falhas. Eu não listei todas, você de repente está pensando aí, qual é o seu problema? Eu queria dizer para você. Algumas pessoas vão falar assim, como a gente vence o diabo, André? Algumas igrejas vão falar que você tem que amarrar ele, você grita assim, você está amarrado, Satanás. Está amarrado aí a minha mentira. Não, a sua mentira você não amarra. Você pede perdão a Deus e passa a falar a verdade. Está amarrada toda a fofoca. Não, a fofoca você não amarra. A fofoca você fecha o zíper da sua boca. A reclamação. E assim a gente vai. É arrependimento. Porque é o seguinte, se a vida falha, a vida mergulhada em erro, está fazendo parte da sua vida, como eu disse semana passada, eu não te digo que o Satanás vai preparar uma cilada para você. Se a sua vida está mergulhada em pecado e você não se arrepende mais, e você não se volta para Deus, eu não digo que o Satanás vai armar uma cilada para você. Eu digo que ele já armou, já fechou o laço e você já está mergulhado numa cilada maligna. Mas o Senhor Jesus hoje aqui está dizendo para mim e para você que Ele deu a vida pelos nossos pecados, que Ele enfrentou e pisou na cabeça da serpente naquela situação, e que Ele restaura todas as coisas, e que hoje Ele oferece perdão. A gente tem diante da gente essa mesa maravilhosa. O que é essa mesa, gente? Essa mesa é a representação de um sangue vertido, de um corpo moído. Ele fez isso aqui e assim Ele venceu o mal, entregando e se sacrificando por você. E como que você vence? Você vence se entregando para Jesus. Não adianta, você não vence o mal com palavras fortes, com uma oração forte do pastor. Você vence o mal se submetendo à vontade de Deus e se entregando com fé e confiança, dizendo assim, ó, quer vencer o maligno? Fala assim, Deus, eu entrego para o Senhor a minha vida agora. Eu entrego ao meu caminho e eu quero viver para o Senhor. Assim como o Senhor deu para mim o seu corpo moído. Assim como o Senhor derramou sangue real e verdadeiro pela minha vida. A minha vida eu quero entregar para o Senhor. Gente, é só assim que a gente vence o maligno. É assim que a gente batalha. Essa é a nossa. Eu quero orar por você. E na sequência a gente vai tomar essa ceia. Eu quero chamar os músicos aqui. E eles cantaram logo no início uma canção dizendo assim, ó, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Olha essa canção, gente.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Sabe, eu estudei em escola pública na infância. Eu estudei toda a vida em escola pública, só no ensino superior que não. Eu estudava numa escola de periferia. Era uma guerra. Quem estudou em escola pública, parecido com a minha, talvez faça ideia do que eu estou dizendo. Havia muitos conflitos. E não dava para chamar a mãe, eu não tinha um pai para me defender. E muitas vezes não tinha amigos para defender. Me restava correr, fugir. Teve vezes de eu não poder ir na aula porque sabia que um menino tinha me jurado que ele ia me pegar. E dava muito medo. Eu estou falando de uma criança de 9 anos, que tinha medo de ir para a escola porque tinha promessa de que alguém ia pegar ela e bater nela. Mas eu tinha irmãos mais velhos. E quando a coisa ficava muito apertada, eu chamava meus irmãos. Era muito bom poder ir voltar para a escola, voltar a frequentar para a escola. Sabe, a batalha contra o mal não é pequena, gente. Se eu e você tivéssemos que encarar o maligno no braço, nas próprias forças, seríamos destruídos. Mas a gente tem um grande amigo. Nosso Deus que é o nosso bem. O nosso Deus nos ama. Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho para nos vestir de justiça. E por isso a gente pode ter força. Eu vou orar por esse cálice. Vou chamar o Samuel aqui para me ajudar, Samuel. E o Rodrigo também, ajudar na distribuição do pão e do cálice. E olha, presta atenção aqui. Quem participa desse pão e cálice? Se você é um discípulo de Jesus, se você está em comunhão com essa igreja, se já foi batizado, já proclamou Jesus aqui como seu Salvador, seu Senhor, você é convidado a participar. Peça perdão, vista-se com a armadura de Deus, a couraça de justiça e tome, e seja abençoado por esse cálice. Vamos orar. Senhor, nós oferecemos ao Senhor e colocamos diante do Senhor esse pão e esse cálice. E os consagramos ao Senhor. E pedimos como o Senhor fez, abençoa. Abençoa para que ao nos alimentarmos, nos alimentemos do próprio Senhor Jesus, que se faz presente espiritualmente aqui. Mas sobretudo, Senhor, que a Tua palavra, que é a verdade, e que a justiça do Senhor Jesus nos cubra, para que a gente em paz tome desse cálice e viva a vida que o Senhor nos chamou a viver. E que a gente se entregue ao Senhor Jesus para viver em novidade de vida. Para a Tua glória e Teu louvor, porque o Senhor é nosso amigo, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.